Para compor a mesa de trabalho desta manhã, convidamos o senhor coordenador-geral do Sistema de Conciliação da 4ª Região, excelentíssimo senhor desembargador federal Rogério Favretto, que coordenará os trabalhos desta manhã. E os senhores palestrantes, o excelentíssimo senhor juiz Sami Storch, juiz de direito do Estado da Bahia. A doutora Cristina Iaguno, advogada e professora argentina. O doutor Décio Fábio de Oliveira Júnior, médico e professor. Com a palavra, o excelentíssimo senhor desembargador federal Rogério Favretto. Muito bom dia a todos. Eu quero apenas registrar o meu agradecimento e admiração pelo convite que tenho do ministro Raul Araújo, por esse evento extremamente importante na nossa qualificação permanente, especial na busca de meios alternativos para solução e pacificação dos conflitos. Eu saúdo, então, em nome do ministro Raul Araújo, todos os organizadores desse evento. Saúdo aqui os eminentes palestrantes deste painel, a professora e advogada Cristina Iaguno, o colega juiz de direito Samir Storch e o médico Dr. Décio Júnior. Antes de iniciar, me cabe aqui a condução deste painel, neste workshop, Inovações na Justiça, o Direito Sistêmico como meio de solução pacífica de conflitos. Creio que todos nós, nas nossas atribuições, seja como magistrado, seja na academia, seja como servidores que muito auxiliam, e hoje a justiça é uma justiça que não se opera por uma mão, por uma caneta, agora é mais por um clique, uma assinatura eletrônica. Nós, dada essa quantidade de processos, e porque o sistema assim o é, e às vezes até temos um pouco de, eu creio, até um preconceito, e admitir que desenvolvemos nossas decisões com apoio fundamental, com o trabalho. A decisão final, sim, é do juiz, é do desembargador, é do ministro, mas ela é preparada, ela é auxiliada, ela é debatida com todas as equipes, onde a justiça, de regra, é muito bem servida com a redundância de servidores extremamente qualificados e dedicados para esse propósito. Então, me parece que passamos um momento não só pelo volume de demandas, mas de uma cobrança de toda a forma, de um momento que, por instrumentos de transparência, de exercício da cidadania, mas também por algumas, vamos dizer assim, um momento que também permite umas interpelações, especialmente por sistemas hoje de mídia eletrônica, por redes sociais, que às vezes também distorcem um pouco do trabalho, às vezes trazem uma cobrança que não leva à compreensão adequada. E eu creio que, ao par, queria dizer, sou também um entusiasta da conciliação, tive oportunidade, quando fui secretário nacional de reforma do Judiciário, no Ministério da Justiça, de 2007 a 2010, desenvolver um programa onde apoiamos
os cursos de preparação aos magistrados, aos advogados, ao Ministério Público, a todos os operadores, justamente buscando não ali exercer o curso, mas incentivar que as escolas, que os diferentes organismos tivessem instrumentos e conhecimento de métodos e práticas para que pudessem desenvolver de forma mais adequada esse desafio também de buscar a composição de conflitos. Também tivemos, por exemplo, um apoio fundamental num projeto de justiça comunitária, na criação de núcleos no país, e que hoje, com as diferenças, as particularidades de cada um, vários colegas, vários magistrados, vários advogados, vários entusiastas, hoje desenvolvem, às vezes, nem de muito conhecimento, mas o que importa é que estão ali à busca de uma contribuição para a resolução do conflito e, acima de tudo, o que eu entendo, que às vezes a decisão, ela repõe o direito ou concede o direito, mas não pacifica as relações individuais, coletivas e sociais. Então, me parece que, nesse momento, vivemos também um desafio, que é um desafio de que, quem sabe, com essa reflexão, que a conciliação, que a composição, que os meios alternativos também nos tragam força para que possamos emprestar ao desafio que temos no ponto de vista de prestar a jurisdição, do ponto de vista de analisar as controvérsias que são alçadas ao judiciário, uma visão que não só contemple a questão do processo, do direito, mas, acima de tudo, as relações humanas, aqueles anseios que a sociedade tem de uma justiça que seja efetiva e seja adequada. Não diria, das vezes, da forma como setores da mídia hoje colocam uma pressão. Não devemos julgar por pressão social e muito menos por pressão de setores da mídia. Esse é um desafio que eu acho que, permitam fazer esse parêntese, é um desafio que hoje enfrentamos. Hoje o juiz tem que ter, a capacidade de compreender a sua decisão de acordo com o caso, de acordo com a Constituição, que às vezes é muito esquecida, a legislação. Não estar preocupado, eventualmente, por um momento social, por uma pressão, que às vezes diz que é da opinião pública, mas, ao meu ver, de regra, é da setores da mídia. Isso é muito perigoso. Nós não temos que ter temor, às vezes, de ser contramajoritário alguma situação que é colocada. E faço isso apenas para dizer que eu acho que a conciliação, os métodos alternativos, a composição de conflitos pode recuperar um pouco disso hoje que está esgaçado nas relações sociais, dentro das instituições, até dentro do judiciário, para devolver um pouco mais de humanidade, um pouco mais de preocupação com a paz, com a composição. Por isso que o desafio da conciliação, ela vai além daquela solução concreta e sim uma pacificação dos conflitos. Então, eu, com essas considerações, eu vou passar de imediato, não me recordo se havia aqui uma ordem aqui, primeiro, doutor Sami, que está aqui previsto a sua fala, me foi referido que o tempo de cada um dos nossos palestrantes, eu sei que isso é desagradável dizer, que é 20 minutos, é uma coisa que às vezes não se presta, especialmente que temos aqui uma convidada, minha vizinha lá do Sul, Argentina, e eu sei que conheço já a sua intervenção, mas eu vou fazer, então, inicialmente a apresentação do colega juiz de direito, Sami Storck, que é mestre em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, é doutorando em Direito pela PUC de São Paulo, é coordenador e docente do curso de especialização em Direito Sistêmico pela Hellingerschule da Alemanha, Faculdade Novária, no alemão não é ajudar nisso, Pioneiro mundial no uso das constelações do judiciário, palestrante convidado por Bert Hellinger nos seminários internacionais e colega juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Obrigado pela acolhida e a palavra é sua para a sua intervenção nesse seminário.
obrigado, desembargador Rogério Favretto. Bom dia a todos. Cumprimento o ministro Raul Araújo, Corregedor-Geral da Justiça Federal, ministro Humberto Martins, pela vice-presidência e apoio a esse evento que é um marco na história do direito sistêmico. Ministro Marco Buzzi, pela brilhante fala, e todos os magistrados e advogados, consteladores, mediadores, todos os presentes que estão aqui acompanhando esse movimento. E quero desde já registrar um agradecimento, parabenizar a doutora Sandra Silvestre e a Aline pela organização deste evento. Eu fui convidado a participar para falar um pouco do histórico de como se iniciou a implementação do direito sistêmico no judiciário no Brasil, né? Em 2003, eu era advogado e, como tantos advogados, me sentia meio que um peixe fora d'água, por não ver consistência nas soluções que a justiça costumava dar para os conflitos. Eu não me sentia à vontade nem para trabalhar na área de família, nem para trabalhar na área criminal, por não acreditar no sistema, na maneira como ele encaminhava os casos, né? E, de fato, nós ainda vemos muitos conflitos sendo resolvidos de forma superficial, e os conflitos não se resolvem, né? Os processos voltam na forma de recursos, na forma de execuções, eles voltam de forma reeditada e se multiplicam. Não só não se resolvem, como se multiplicam. Em 2003, eu tive contato com as constelações familiares, segundo Bert Hellinger, e com as compreensões dele, que a constelação em si, como eu digo, constelações familiares stricto sensu, né, são uma abordagem pela qual se coloca representantes no lugar de membros de uma família ou de membros de um sistema. Esses representantes entram em contato com a alma desse sistema, né, entram em conexão com esse sistema que eles estão representando e expressam sentimentos, posturas, comportamentos próprios daqueles que estão sendo representados. E, de uma forma muito interessante, eles trazem à luz dinâmicas ocultas por trás da questão da qual se trata. Então, a pessoa vai tratar de um conflito de casal, e a constelação pode mostrar que cada um dos dois está conectado com questões do seu passado familiar. Ou seja, fatos marcantes na vida e na morte de uma família, mesmo que de outras gerações, mesmo que de um passado longínquo, podem determinar comportamentos inconscientes na atualidade. Então, pessoas se envolvem em crimes, por exemplo, em dinâmicas, em padrões nocivos. Por exemplo, o caso de violência doméstica, né? Não é uma vontade própria que a pessoa se envolve numa situação dessa, como agressor ou como vítima. Não é vontade própria. Ambos se envergonham da situação, ambos sofrem com a situação, né? E não se trata de... Assim, é claro que cada um é responsável pelas próprias atitudes, mas a busca por culpados não resolve, porque por estarem seguindo um padrão que, em geral, vem do passado familiar, as pessoas estão repetindo padrões dos seus pais, dos seus avós, dinâmicas semelhantes dos seus antepassados. Então, a busca de culpados naquela relação atual não resolve, porque é muito comum que a vítima de uma situação de violência volte a se envolver como vítima em situações de violência. E é claro que aí não se trata de atribuir culpa a ela, porque é totalmente inconsciente, é algo do qual ela quer se libertar. Mas um processo judicial, uma decisão judicial que olha apenas para a superficialidade que está retratada no processo, não alcança esse nível de profundidade, né? E o Bert Hellinger, criador das constelações familiares, ele chegou a compreensões fundamentais relativas ao comportamento humano e às relações humanas em geral. Relacionamentos humanos
familiares, relacionamentos no âmbito profissional, relacionamentos entre organizações que também são formados por seres humanos. Então, para tratar de conflitos em relacionamentos, o básico é tratar do ser humano, né? E quando eu conheci as constelações, eu me encantei com a profundidade e a rapidez, a eficácia dessa abordagem, que não trata necessariamente de forma verbal, mas de forma anímica. Se olha para a alma daquele conflito, para a alma daquele sistema. Então, a constelação permite que se traga à luz essas dinâmicas que estavam ocultas e aquele comportamento que era inconsciente, que fazia com que as pessoas se envolviam num relacionamento nocivo, sofrido de forma inconsciente, e que, com essa luz, ela enxergue qual o caminho para se desemaranhar daquela situação. Então, fiquei muito encantado, comecei a estudar o assunto, ingressei na magistratura em 2006 e imediatamente me deparei com aqueles processos onde o juiz se sente enxugando gelo, né? A pressão por produtividade, as metas, né, que o ministro Marco Buzzi mencionou, onde o juiz precisa ter produtividade. Mas o que é uma sentença apressada, ou mesmo depois de um longo e sofrido processo, né, em termos de eficácia? Qual a origem da sentença? Depois, no doutorado, fui ter uma aula com o professor Tércio Sampaio Ferraz, que falou da origem dessa expressão, sentença, que é o sentir, né? O julgador, ele sente, a meu sentir, o adequado é isso, a meu sentir, o adequado é outra coisa. Mas a sentença, tratada de forma mecânica, perdeu esse significado. Ela não tem mais esse sentido, né? É muito comum o juiz se deparar com o processo e dar uma sentença, porque é aquilo que a lei manda naquele caso que aparentemente não tem solução. O juiz não vê o que fazer para resolver aquela situação, para resolver aquele sofrimento, e simplesmente segue a lei conforme está previsto, e sentindo que não vai dar certo. Sabe-se que vai ter um recurso, sabe-se que as partes vão continuar brigando, que os filhos vão continuar sofrendo. Então, que sentença é essa? Bom, eu comecei a estudar as leis sistêmicas, essas descobertas do Bert Hellinger, essas compreensões dele, né? O que leva a um emaranhamento sistêmico que passa de uma geração para outra numa família. Então, ele percebeu, por exemplo, a lei mais fundamental dos relacionamentos humanos é a lei do pertencimento. Nenhum membro de uma família, de um sistema, pode ser excluído do seu lugar. O sistema, para que tenha harmonia, né, isso parte do pressuposto de que a família é um sistema, de que ela contém todos os seus membros, os membros não são isolados, não têm comportamentos isolados uns dos outros, né, todos estão conectados em nível profundo. Então, alguém que seja excluído vai ter que ser honrado de alguma forma, pelos filhos, pelos netos. Como é que se dá essa honra? Se dá através da repetição. Alguém que vem depois, um filho, um neto, ele olha para aquele antepassado excluído, olha inconscientemente, e mesmo que desconheça a história, né, porque às vezes a história não é contada, às vezes essa exclusão ocorreu devido a uma grande dor, um grande sofrimento, como uma morte prematura, um assassinato, um suicídio, uma doença grave, um ato que desmoralizou a família, talvez, né? Ninguém fala, aquele tio esquisito, aquela pessoa que vivia deprimida, mas os filhos olham, as crianças olham. Aquilo que os pais não olham, as crianças olham. Os filhos são ligados aos pais por um profundo amor. Então, eles repetem aquele destino difícil, ou eles buscam aquele vazio que lhes resta, que lhes sobra, porque o filho, ele contém em si a alma dos pais. Ele contém em si a alma de toda a sua ancestralidade. Então, quando algo é excluído dessa alma, o filho não tem o direito, não lhe é dado o direito de ter no coração um de seus pais, ou um dos seus avós, ou um ramo de sua família, alguém que não é honrado, ele fica com aquele vazio, na forma de um vácuo, que ele precisa buscar. Inconscientemente, ele busca novamente, e o destino se repete. Então, essa percepção do Bert Hellinger me clareou muito o que é essa sentença que faz sentido
numa resolução de conflito, né? Tem que ser algo que restabeleça a ordem nesse sistema, ou que tranquilize as pessoas para que aquilo, apesar da sentença, da decisão judicial que se dê, não continue causando transtornos. E, através dessas percepções, desta e das outras leis sistêmicas descobertas por Bert Hellinger, como a hierarquia, a precedência, né? Quem veio primeiro sempre será o primeiro, depois dele vem o segundo. Se o segundo tentar ocupar o lugar do primeiro, ele não vai ter força, porque ele vai estar fora do seu lugar, ele tem força como segundo. Isso vale em todos os âmbitos, por exemplo, em relacionamentos, né? O primeiro casamento é o primeiro casamento, depois as pessoas se separam, vem o segundo. Aí as pessoas não querem falar do primeiro, porque querem que o segundo seja o mais importante, o primeiro, né? Mas aí fracassa também, porque o primeiro ele sempre estará presente na alma de quem o viveu, né? Os filhos do primeiro relacionamento, eles vieram primeiro, antes do segundo relacionamento. E assim por diante. Isso vale para organizações, isso vale para tudo. São leis fundamentais dos relacionamentos humanos, né? O equilíbrio entre o dar e o receber nos relacionamentos, como é que isso acontece, né? Como é que esse equilíbrio pode acontecer entre pais e filhos? E, observando a aplicação dessas leis em todos os âmbitos, estudando as constelações, eu percebi também que, muitas vezes, as soluções jurídicas dadas às questões contrariavam essas leis. E, ao contrariar essas leis, elas não tinham eficácia. Havia uma resistência no cumprimento das decisões. Isso, muitas vezes, era feito com boa vontade, com boas intenções, no sentido de perdoar, de tentar seguir em frente, mas essas leis precisam ser respeitadas para que haja uma consistência, para que haja paz, para que não fique algo oculto, algo mal resolvido, né? Se ficar algo mal resolvido, o que acontece? Não só aquelas partes vão continuar brigando, como seus filhos vão assumir aquele mal resolvido e vão buscar situações semelhantes. Então, toda essa estrutura que o ministro Marco Buzzi falou, né, que está criada dos sejusques, da legislação, de pessoas, mediadores, conciliadores, isso foi um trabalho lindo de estruturação feito até aqui, né? Nós temos hoje uma estrutura que não tínhamos anos atrás, mas esse conhecimento das constelações familiares, ele dá mais alma a essa estrutura. Então, a aplicação das leis sistêmicas no âmbito judicial não é apenas as constelações familiares. É claro que o direito sistêmico, a sua alma vem das constelações familiares. O Bert Hellinger ele descobriu essas leis sistêmicas, as percepções dele vieram a partir das constelações familiares. Ele descobriu também ordens da ajuda, como ele denomina, que são posturas, compreensões que facilitam alguém ajudar outra pessoa, a um profissional, que pode ser um juiz, pode ser um advogado, um terapeuta. O Bert Hellinger é um filósofo. Ele olha, ele compreende, e suas compreensões, para quem as estuda, trazem luz para qualquer atividade que nós queremos desempenhar, a começar pela nossa própria família. Então, é algo mais do que uma técnica, é algo mais do que um método, não é algo que concorre com, vou encaminhar para a mediação ou vou encaminhar para a constelação. Não se trata disso. A constelação, ela traz consigo diversos conhecimentos que, no direito, são chamadas direito sistêmico e que valem para fundamentar uma decisão, valem para dar um encaminhamento adequado a um determinado conflito, valem para aplicação e interpretação das leis postas conforme essas leis sistêmicas. Por exemplo, uma criança ser chamada a depor numa questão envolvendo os pais. Um filho ele se sente sob tortura, mesmo que não o diga, porque ele é leal ao pai e é leal à mãe. Para ele, é terrível ter que tomar um dos partidos, porque para ele só vai ter paz quando ele puder, quando ele tiver o direito de ter o pai e a mãe em seu coração, igualmente, de forma tranquila, e os adultos que resolvam suas questões.
né? Esse é um exemplo. E eu comecei a fazer experiências. Comecei a fazer experiências discretas, porque ninguém falava de constelação no judiciário. Poucos conheciam a constelação familiar. Então, eu comecei a utilizar frases que eu aprendi com Bert Hellinger para resolver conflitos nas audiências, pequenos exercícios de postura, né, de visualização. Eu comecei a visualizar, imaginar os sistemas por trás de cada uma das partes e perceber nas frases de cada uma das partes, nos comportamentos, o que havia por trás daquilo e, com base nisso, propor olhares. Por exemplo, dizer às partes, experimentem fechar os olhos, agora experimente olhar para essa pessoa que está diante de você. Muitas vezes as pessoas, na sala de audiência, não querem olhar nos olhos uma da outra. Elas olham para o juiz. Elas entregam para o juiz, para o terceiro, a solução do seu processo. Mas de olhos fechados é possível olhar. Né? Aí sim é uma técnica. Uma técnica. E aí eu sugeria, agora olhe para alguém que está atrás dessa pessoa que está diante de você. Para o pai dele. E assim por diante. Né? Não vou entrar em detalhes desses procedimentos, mas são formas de constelar sem dizer que se está constelando. E comecei a observar uma eficácia sensacional. Assim, um índice de conciliações em processos antigos, que já dados como sem solução, processo de mais de 10 anos, tantas audiências já tinham sido feitas, sem chance de conciliação. E com o uso dessas práticas, os processos tiveram um encaminhamento positivo. Então, isso me incentivou. Né? Até um dia que, em 2012, eu decidi fazer uma constelação, como uma constelação propriamente dita, né, com o uso de representantes, anunciei, comuniquei ao tribunal, pedi autorização para usar essa prática, foi autorizada, Tribunal de Justiça da Bahia, e fizemos a primeira vivência. E foi incrível, porque os advogados da comarca, eles adotaram uma nova postura. A constelação tem esse efeito sobre as pessoas que a acompanham. Então, é uma abordagem que é muito além da terapêutica para aquelas pessoas específicas que trazem a questão. A constelação ela permite que as pessoas se identifiquem com as dinâmicas sistêmicas que são semelhantes. Né? Todos nós temos dinâmicas sistêmicas nas nossas famílias. Cada um tem exclusões no histórico familiar, cada um tem desequilíbrios, cada um tem situações não resolvidas. E quando nós olhamos para isso, quando nós observamos uma constelação com representantes demonstrando a dinâmica com outra pessoa, nós nos vemos ali. Isso traz uma ressonância. Então, a dinâmica coletiva, da forma que o Bert Hellinger trabalha, ela potencializa os efeitos de uma prática. Né? Não é só para um processo em uma audiência. E as pessoas têm o direito também de não se expor. É possível fazer uma constelação sem que as pessoas se exponham verbalmente, sem que as pessoas... ninguém precisa saber o que tem a ver com cada um. Cada um sente. Mas o fato é que é uma verdade que está manifestada numa constelação e aquilo toca o meu coração e toca o coração de cada um que se identifica com aquela dinâmica. Então, o que eu comecei a perceber? Chegava na audiência e aquele advogado que era combatido, um advogado que dava trabalho para o juiz, porque ele era ruim de acordo. Tem esses advogados, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Advogado ruim de acordo. E, de repente, ele se transformou num conciliador, se transformou num auxiliar. E pessoas da comunidade começaram a frequentar as vivências de constelação. Né? E o índice de conciliação subiu muito. Os conciliadores notaram mais facilidade no seu trabalho. As audiências eram mais rápidas, eram mais leves. As pessoas começaram a chegar nas audiências mais dispostas ao acordo, mais amigáveis. Então, isso me incentivou a seguir adiante. Né? Minha experiência inicial foi na vara de família. Quando eu fui designado para uma vara de infância e juventude, eu tive a oportunidade de trabalhar numa instituição de acolhimento, nas audiências concentradas. E aí eu mudei a forma de trabalhar, porque eu tive que conversar com cada criança, adolescente que estava ali institucionalizado, para buscar uma solução no retorno à sua família natural, ou encaminhamento a uma família extensa, ou a família substituta. E também ali, com constelações com as crianças,
com o uso de bonecos, obtivemos resultados muito interessantes. Casos dados como perdidos, adolescentes envolvidos com drogas, que ninguém queria eles, e através de uma constelação foi possível que eles retomassem o seu vínculo original, primeiro com seus pais. O efeito que tem a pessoa olhar para os seus pais e olhar para a realidade dos pais é imenso. A pessoa poder olhar e ver que os pais estão de costas para ele, para esse adolescente. Mas por que estão de costas? Por causa dos dramas, das tragédias acontecidas nas suas vidas, com seus próprios pais que foram assassinados, por exemplo. Então, o adolescente olha para aquilo e percebe que não é que os pais não tivessem amor por eles, mas sim que os pais não estavam disponíveis. E o que de melhor os pais puderam fazer foi encaminhar o adolescente a uma instituição onde eles sobreviveram, estavam ali, saudáveis, né, com todas as dificuldades, mas aquilo pode servir como uma força. Isso muda uma chave interna na alma dessa pessoa. Isso abre as portas para encaminhamentos que não eram pensados antes. A pessoa para de buscar aqueles pais que lhes faltaram. Fiz experiências também na vara criminal, em questões de violência. Nisso, houve uma reportagem, o CNJ fez uma notícia, né, uma reportagem sobre esse meu trabalho, na vara de família de Castro Alves. E alguém mostrou essa reportagem para o Bert Hellinger. Eu já tinha falado para o Bert da minha intenção de aplicar as constelações. E quando mostraram para ele, ele me chamou para dar uma palestra na Alemanha, para compartilhar essa experiência. E, a partir dali, cresceu muito o interesse das pessoas por esse método, né? Agora, uma coisa interessante. Quando eu comecei a observar os resultados, eu fui falar com meu colega André Goma, que na época estava no CNJ, na linha de frente do Movimento Nacional de Conciliação, na implementação dos SEJUSCs. Falei, André, você já ouviu falar em constelação familiar? Eu estou fazendo esse trabalho, tem um efeito incrível. Ele falou, olha, muito legal isso aí. Agora é importante você fazer uma cartilha. É muito importante você replicar isso. Nós estamos incentivando, existe um prêmio, né, do Conciliar é Legal, nós estamos incentivando projetos de fácil replicabilidade, porque a gente precisa dar um alcance nacional para isso. Porque não adianta, é muito bonito você fazer isso, mas e aí, como é que você vai replicar? Faz uma cartilha, um manualzinho, a gente publica. E eu não tive como fazer uma cartilha, porque eu não vejo esse trabalho como um método, assim, cartilhável. Não dá para fazer um passo a passo, porque o principal não é primeiro pegue a pessoa para representar um membro da família, agora diga para a pessoa tal frase. A constelação, ela não permite uma forma mecânica de trabalhar, porque cada caso é único. Então, ao olhar para cada situação, a pessoa que trabalha com a constelação, para que seja mais eficaz, para que aumente suas chances, suas possibilidades, a potência do seu trabalho, ela precisa de uma postura fenomenológica, se expor ao fenômeno que se apresenta naquele momento. E, para isso, o treinamento é muito importante. A pessoa precisa... Cada caso é um caso, dá para trabalhar em cada caso de uma forma. Cada caso é uma frase, aquela frase essencial que pode gerar um movimento na alma das pessoas envolvidas. Às vezes não é preciso frase, às vezes é um olhar, às vezes é uma reverência, às vezes é uma inclusão. Então, eu não fiz essa cartilha, né? E pensei, puxa, eu acredito nesse projeto, eu acredito nessa ideia, eu sei que isso pode se expandir, mas vai ser lento. Não é uma daquelas colheitas que se planta e daqui a alguns meses já está brotando. É algo de longo prazo, porque exige um preparo. As pessoas se deixam tocar por uma constelação. Assim como aquele advogado que eu mencionei, que se tornou um conciliador, né? Das vivências que eu fazia e que outros consteladores também fazem, as pessoas se sensibilizam, as pessoas percebem a força que tem. E aí sentem vontade, elas chegam em casa e sua relação com os familiares está diferente. Sua relação com os pais,
com os irmãos, com os filhos. É um trabalho que une as famílias, une quem estava separado, inclui quem estava excluído. Então, preenche o coração das pessoas. E com isso, o trabalho vem ganhando força, uma força muito mais consistente do que se fosse com uma cartilha, né? Porque as pessoas estão buscando a capacitação, e é esse o caminho, a meu ver, né? Então, é algo fenomenológico e é transdisciplinar. Então, não é algo que possa ser compartimentalizado, isso é só para o direito. O direito sistêmico se dedica a olhar para isso no âmbito jurídico, no âmbito da resolução de conflitos, mas não é apenas para juristas ou formados em direito, até porque o direito surgiu da filosofia. O Bert Hellinger é um filósofo. A terapia também surgiu da filosofia, da compreensão das relações humanas. Isso vale para qualquer um que se interesse, para qualquer um que tenha relações humanas. E, a partir daí, cada um pode utilizar do seu lugar, né? O juiz, do lugar de juiz, o advogado, desde o atendimento dos seus clientes, desde a proposta do que melhor atende às necessidades desse cliente. Será que é aquilo que ele está buscando? Eu quero uma indenização de fulano. O advogado pode atender isso aí, mas essa indenização pode não trazer uma satisfação, porque não vai suprir o vazio que esse cliente sente. Mas um advogado que tem uma visão sistêmica, ele pode dar um encaminhamento mais adequado, né? E a constelação é algo que pode ser utilizada em casos de necessidade, né? Cada caso conforme o momento. Então, o tempo não me permite estender mais a minha fala, mas eu quero falar da minha grande alegria por estar aqui, podendo falar para vocês, neste local, nesse momento, num evento deste porte. Para mim é um marco muito importante, porque quando me falaram que não tinha replicabilidade, e eu acreditei que havia replicabilidade, eu acreditei que valia a pena o plantio, que a colheita viria no tempo certo, de forma segura. E agora eu estou podendo constatar isso. Há muitas pessoas estudando o direito sistêmico, muitas pessoas buscando constelações, não só na área jurídica, né? Apesar de o destaque, a divulgação das constelações ter ocorrido de forma mais intensa a partir da utilização no judiciário, mas é algo que está contribuindo para a evolução da ciência em diversos âmbitos, né? Inclusive no judiciário. E é muito bonito fazer parte disso. Então, sou muito grato a Bert Hellinger por suas compreensões fundamentais que permitem que nós possamos trilhar nesse caminho de conhecimento e ter novas compreensões e buscar novas aplicabilidades e formas de se trabalhar e principalmente, atender os que nos procuram, né? Contribuir para o Brasil, contribuir para a nossa sociedade, cada um do seu lugar, cada um na sua família, no seu tribunal, na sua profissão, ganhando potência com mais conhecimento, algo que traga, como eu falei, a um esqueleto, né, essa estrutura do judiciário, com os sejusques, com a legislação, com o pessoal, são um esqueleto, uma estrutura física, mas com o conhecimento das relações humanas e o conhecimento dessa prática, essa estrutura física pode ganhar mais alma, e ganhar mais potência também naquilo que nós nos propomos a fazer, que é contribuir com a pacificação na sociedade. Então, muito obrigado a todos. Cumprimento o Dr. Samir Storck, que efetivamente, não só pelo desafio de ter incorporado isso na sua atividade, ter estudado, ter buscado a aplicação e agora
se dedicado à sua, se não é aquela replicação de cartilha, mas é nessa forma, né? Nessa forma, como dissesse, se não é essas constelações não são passíveis de regulação formal, né? Mas como um incentivo, como um método, uma forma que vá introjetando no nosso cotidiano, na nossa aplicação e na acolhida, na busca, então, da solução de conflitos. A acolhida do auditório já demonstra como as pessoas, os colegas, magistrados, servidores, já têm essa preocupação, creio. Eu tive pouco contato com isso, mas compreendi muito a importância de agregar essa abordagem, essa compreensão na nossa atividade. Meus cumprimentos. E passamos, então, agora ao segunda intervenção, palestra desse tema Constelações Familiares enquanto instrumento de solução de conflitos, com a nossa professora e advogada Cristina Laguno, que é argentina, né, de Buenos Aires, advogada, mediadora, negociadora e terapeuta transpessoal, professora da Hellinger Schule Brasil Alemanha, diretor do Centro de Constelações Sistêmicas do Chile. Me falava aqui que é uma professora, vamos dizer assim, uma propagadora já compartilhada pelo mundo, né? Que passa seus 10 dias na Argentina, outro tanto ou parecido no Chile, depois no México, no Brasil e pelo mundo. E isso demonstra que ela está, vamos dizer assim, apropriada, né, por essa causa e que acolheu certamente as demandas que transcendem, né, o seu país e a sua cidade, o seu meio mais direto. Primeiro, muito obrigado pela sua acolhida, somos sabedores da sua reflexão, das suas contribuições escritas, e especialmente por essa sua dedicação, né, de compartilhamento das suas experiências, e obrigado por acolher aqui e estar presente neste seminário. Então, concedo a palavra para a sua intervenção. Muchas gracias. Buenos días a todos. Y quiero decirles que me siento muy honrada por la invitación, muy agradecida, y que traigo la mirada desde el ejercicio profesional como abogada. Hace 35 años que soy abogada. Creo que junto con ser maestro es la mejor elección que pude hacer en mi vida. Estoy feliz de la profesión que elegí. Quiero contarles también que hace 20 años aproximadamente conocí algo de la filosofía de Bert Hellinger, pero comencé mi formación en el año 2002 en Argentina. Casualmente, a raíz de una audiencia que tuve en tribunales, fue que decidí comenzar a estudiar y a profundizar este pensamiento de Bert Hellinger. Participé de una audiencia laboral y durante esa audiencia una de las partes se retiró enojada de la audiencia y nos dijo al juez y a los dos abogados que estábamos presentes: ustedes se alimentan del conflicto. Yo sentí rara la frase, no me gustó. No me gustó que me dijeran eso, pero en ese momento no pude explicar por qué no me gustó. Y es cierto, vivimos del conflicto. Después de conocer la filosofía de Bert Hellinger, yo me di cuenta que los abogados estamos al servicio de la reconciliación y de la paz, y que nuestra alma anhela la paz. Entonces me puse con todas las fuerzas a estudiar filosofía de Bert Hellinger y me di cuenta que la podía aplicar al derecho, al ejercicio profesional del derecho.
Cuando pasaron aproximadamente 3 años, fui al Colegio de Abogados de mi ciudad, en Buenos Aires, y ofrecí un workshop sobre la aplicación de las constelaciones. Y fue muy exitoso, sobre todo la comisión de mediación me acompañó en esa experiencia. Y al terminar, el presidente del colegio se acercó y me dijo: esto no va a funcionar, porque usted habla del alma y los abogados no tenemos. Entonces yo dije, si los abogados no tenemos alma, para el presidente del colegio de abogados, yo me tengo que ir de la profesión. Pero soy una mujer tenaz y seguí. Actualmente tenemos en nuestro centro y también en Brasil, a través de Innovare y la Hellinger Schule, muchísimos abogados que están interesados en mirar qué pasa con su alma y de qué manera contribuir a la paz desde nuestra profesión. Estoy feliz de formar parte de esa comunidad. El conflicto es necesario. El conflicto nos ayuda a crecer. Los aportes de Bert Hellinger en relación a los órdenes o leyes que rigen las relaciones humanas y el concepto de buena y mala conciencia son aportes primero a la psicología y luego a la filosofía, que son comparables con el enunciado que hizo Freud acerca del inconsciente. Dentro de muchos años, espero que no muchos, pero van a pasar, van a ser considerados estos principios como básicos en todas las miradas, en todos los movimientos que tenga la psicología y en todas las aplicaciones. Ahora los vemos como algo nuevo, como algo tal vez lejano que no se pueda tomar. Hay conflicto cuando existe una lealtad. Cada uno de nosotros pertenece a un sistema familiar, a una comunidad, a un país. Y esas pertenencias generan lealtades, porque como todos hemos sido niños en algún momento, sabemos que el mayor temor de un niño es perder el amor de sus padres. Cuando una persona entra en conflicto con otra, es porque está defendiendo con lealtad esas normas, esos principios que rigen su sistema. Cuando hay choque de principios, es porque hay dos sistemas que tienen principios diferentes. Y por amor, nosotros, recién el doctor Sami habló del amor, por amor somos capaces de dos cosas. Somos capaces de matar o de morir, con tal de no perder esa pertenencia al sistema del que somos partes. Y yo puedo extender la mirada y ver no solo una familia, puedo ver una comunidad y puedo ver una nación. Las naciones entran en guerra muchas veces porque los conflictos están generados por esas lealtades inconscientes que nos llevan a matar o a morir. Cuando Bert Hellinger habla de buena y mala conciencia, está entrando en un terreno bastante difícil de transmitir, pero voy a intentar hacer un esfuerzo para contar de qué se trata esto. Cuando yo estoy respondiendo a los mandatos de mi sistema, a las leyes que rigen mi sistema familiar, estoy siendo leal y estoy teniendo buena conciencia. Pero a veces tener buena conciencia nos lleva a no crecer, nos lleva a permanecer en un estado. Yo
uso un ejemplo que lo voy a usar ahora y lo uso con mis alumnos. Tener buena conciencia a veces es como el electrocardiograma de un muerto. No pasa nada, está todo quieto. Cuando la persona se da cuenta que puede hacer algo diferente, que puede traer al sistema una novedad, algo distinto, y siente que tiene permiso para hacerlo, está entrando en un terreno que se llama mala conciencia. Y esta mala conciencia es lo que nos hace crecer y tiene un signo positivo. O sea, contrariamente a lo que pensamos, que lo malo es malo y lo bueno es bueno, acá vemos que no es así. La buena conciencia nos deja pequeños, nos deja estrechos, nos deja chiquitos. Y la buena conciencia hace que yo considere que el otro es mi enemigo. El otro no es mi igual. Cuando me crezco, gracias a los principios enunciados por Hellinger y que también comentó ya el doctor Sami, yo puedo dar un paso adelante, puedo transformarme en una adulta consciente. Este trabajo de Hellinger apunta al ser de la persona. La filosofía sirve para vivir, el derecho sirve para convivir. Y desde la mirada de Hellinger nosotros podemos lograr una mejor convivencia. He trabajado 35 años como abogada, estoy por jubilarme, y los últimos 10 años no he tenido juicios en tribunales, no he llevado un solo caso a tribunales. Los juicios que están por comenzar cuando llega el cliente al estudio, los constelamos en una sesión individual y a veces a través de preguntas puedo hacer que la persona se dé cuenta cuál es su rol en el conflicto, porque el conflicto siempre es de dos. Cuando la persona se da cuenta qué actitud personal generó el conflicto, se empodera en las herramientas de resolución del conflicto y puede llegar a un acuerdo donde las dos partes se reconcilian o concilian posiciones. En el estudio donde trabajo llevamos casos comerciales, casos de familia, y en algún momento hubo algún colega que llevaba casos penales. Y siempre me llamó la atención por qué alguien que gana un juicio no siente que se produjo justicia. Las personas pueden ganar juicios, los jueces dictan sentencias a favor de uno o de otro, pero el que gana no siempre se siente satisfecho. Y estos pensamientos que me surgen cuando estoy trabajando con mis colegas, mis pacientes ahora también, me llevan a la reflexión de que la buena y mala conciencia vuelve a aparecer. Derecho y justicia no son sinónimos. Puede existir el derecho, pero la persona no va a sentir que se hizo justicia. Y eso apunta a que hay situaciones sin resolver en la vida de esa persona. Con los enunciados de Bert Hellinger, con las leyes que él menciona como órdenes del amor y nosotros llamamos también principios para la vida, la persona se va dando cuenta cuál es su rol, cuál es su actitud y pasa a ser alguien no sometido a una sentencia, no sometido a una ley, sino se da cuenta antes de llegar a esa instancia cuáles son sus herramientas para resolver. Me interesa el antes, el durante y el después. Antes de un juicio es muy importante acudir
a las diferentes prácticas de resolución pacífica de conflictos. Durante el juicio, yo puedo aplicar los principios de Bert Hellinger en las audiencias. Y después, cuando se dictó sentencia, también, sobre todo en el área penal. Hay trabajos que están haciendo colegas aquí en Brasil que trabajan en cárceles y la verdad que siento admiración por ellos. Yo no sé francamente si podría hacerlo. Yo los admiro mucho. Mi concepción del derecho era siempre, hasta hace muy poco tiempo, el que es culpable es malo. Y eso ha cambiado gracias a Bert Hellinger. Alguien se hizo culpable porque no supo y no pudo resolver sus temas personales. Las constelaciones se pueden aplicar a empresas también. Y ahí en Chile he tenido experiencias interesantes con el tema de la responsabilidad social empresaria. Las empresas que tienen responsabilidad social empresaria pueden tomar esta filosofía y realmente producir un cambio importante. La justicia está más allá de tribunales. Todos anhelamos ese concepto de justicia en nuestras vidas. Y hemos desarrollado un trabajo que se llama Trabajando al Servicio de la Reconciliación, donde asisten personas que se están divorciando o ya están divorciadas, y también en algunos casos hijos de padres divorciados que son personas adultas. Nos reunimos una vez a la semana, 2 horas, y hemos logrado revinculaciones que se creían perdidas en parejas que estaban divorciadas. Hijos que han vuelto a ver a sus padres con amor y que han comprendido qué pasó cuando eran pequeños y los padres se divorciaron y los hicieron elegir entre uno u otro. Trabajamos también en el para qué, no solamente en el por qué esto me pasa a mí, sino qué significa esto que está ocurriendo en mi vida, para qué aparece esto. Y entonces podemos ver el conflicto como una oportunidad, como una crisis, como un crecimiento. Y estoy segura que vamos a ir aplicando no solamente en la mediación, sino en los demás métodos de resolución pacífica de conflictos, estos principios. Yo celebro mucho que haya abogados que ejercen la profesión y que le comentan a sus clientes estas posibilidades y que no lleguen a juicio. Es muy alentador. Para cerrar, entonces, quiero volver a agradecer a la mesa y agradecer todos los comentarios que me hacen llegar los alumnos de Brasil, los colegas, cómo me cuentan sus experiencias, la asistencia y la participación y aliento a la formación. Y no necesariamente se requiere ser abogado para tener esta mirada. Esta mirada nos ayuda a todos, pero nos facilita la vida, la hace más fácil. Así que muchísimas gracias, no quiero robarles más tiempo. Gracias a todos y espero que nos veamos pronto y resultados publicados, ¿sí? Esa es otra cosa que nos ató durante mucho tiempo a no tener cosas publicadas. Y fue que nuestro maestro decía que no había que preguntarle a las personas qué había pasado luego de la constelación. Tengo aquí a mis maestros de México que hacen así con la cabeza, me están confirmando.
Yo recuerdo haberle propuesto a nuestro maestro Hellinger hacer un trabajo de investigación sobre divorcios amistosos. Fíjense qué interesante, ¿no? Cómo alguien se puede divorciar amistosamente, pero lo hemos logrado. Y él decía, no se puede preguntar a las personas luego de constelar qué ha pasado, porque estamos invadiendo su alma y eso va a hacer que el trabajo pierda fuerza. Entonces, ¿qué ocurrió? Le hice caso, por supuesto. A los maestros siempre hay que hacerles caso, ¿no? Le hice caso. Pero lo que empezó a ocurrir fue que las personas empezaban a escribir emails contando qué había pasado luego. No hubo necesidad de preguntar, solos hacían un reporte y contaban, bueno, pasó hace 3 años, tuvimos ese programa de reconciliación con los divorcios y ahora puedo visitar a mis hijos. Hubo casos de mujeres que denuncian a los maridos diciendo que han abusado de sus hijos cuando no es cierto, para impedir el acercamiento entre padres e hijos, porque están enojadas con los maridos. Y hemos logrado revinculaciones muy interesantes y que esos niños vuelvan a tener a los 2 padres. Entonces, tenemos ese material y próximamente lo vamos a tener publicado para ver de qué manera podemos lograr divorcios amistosos. Y yo creo que esa es la puntita nada más, es el principio, pero que los trabajos cada vez se van a conocer más y vamos a seguir creciendo. Así que muchas gracias a todos y gracias por la paciencia porque no hablo portugués todavía, pero ya voy a aprender. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, professora Cristina. Nosso espanhol está despacito, então podemos compreender, né? E também nos traz aqui, como referi, pela sua vivência, pela sua dedicação e nessa intervenção, por mais breve que seja, com uma profundidade e com a experiência de alguém que foi desafiada, como começaste, né, a sua intervenção. Às vezes a vida se apresenta, os desafios sejam profissionais, e me pareceu que também nos passa uma mensagem muito importante, né, de encontrar a felicidade naquilo que se faz, né? Porque não somos obrigados, embora necessitamos, né, de perceber pela nossa sustentação, mas esse encontro, essa dedicação e onde possa se desenvolver um trabalho com felicidade e levando isso aos demais é extremamente gratificante. Efetivamente, obrigado por essa e por todas as contribuições e certamente vamos aguardar essas publicações, embora me parece que o tema é um tema que também não fica tão preso a isso, né? Ele depende muito também dessa dinâmica, dessa conquista, né, que fazemos nas nossas peregrinações. Eu passo, então, a terceira intervenção deste painel, que será pelo Dr. Décio Fábio de Oliveira Júnior, que é médico cirurgião com mais de 20 anos de experiência, preocupado com o componente psicológico no desenvolvimento da doença, estudou hipnose, acupuntura, medicina chinesa e cinesiologia aplicada. Interessou-se por abordagem sistêmica familiar em 1999 e por gestão da complexidade em 2007, depois por gestão das restrições em sistemas produtivos em 2008. É participante e conduziu centenas de workshops e treinamentos em aconselhamento familiar e organizacional e também de relações familiares, com extensão para aplicação do método às escolas, empresas e, mais recentemente, ao âmbito da justiça. É fundador do Instituto de Desenvolvimento Sistêmico para a Vida e também da editora Atman, ambos ligados ao trabalho sistêmico. Dr. Décio Júnior, obrigado pela sua acolhida e estar aqui dedicando o seu tempo e seus conhecimentos e que também
Me parece que a sua, não conheço e vou ter a oportunidade, mas só o fato da sua formação ser de outra área e a sua preocupação e o seu estudo, eu acho que é também um desafio que nós, às vezes, dentro do formalismo do direito, precisamos ter também esse rompimento e um olhar sistêmico, como fala aqui, mas sistêmico no ponto de vista das formações distintas e das compressões, das inserções que cada um nós vivemos na sociedade. Então, a palavra é sua para a sua intervenção nesse seminário. Muito obrigado aos membros da mesa, especialmente ao senhor, e também a Sandra, que foi quem, por iniciativa dela e convite dela, nós estamos aqui, que é a diretora científica desse evento, né? Eu quero agradecer também aos muitos amigos, e especialmente ao criador dessa abordagem, Bert Hellinger, sem o qual minha vida seria seguramente diferente do que ela é hoje. E aos muitos alunos e conhecidos que estão presentes, que eu já identifiquei alguns aí na plateia, a Monique, a Wanda, alguns diversos alunos, a Isabela, que foi nossa aluna, enfim. Nós estamos conectados com essa abordagem desde muito cedo. Nós tivemos a oportunidade de ter contato com isso no ano da graça de 1999, né? E a forma como eu cheguei a estar conectado a isso foi uma forma um pouco jocosa até, e que, como muitos que chegam ao trabalho sistêmico, chegam através de uma necessidade pessoal. E no meu caso não foi diferente. Eu tinha um menino, eu tenho gêmeos, eles vão completar 23 anos amanhã, e o Henrique, que na época tinha aí pouquinhos anos, ele devia ter uns 3, né, 4 anos, ele era uma criança bastante irracível. E eu muitas vezes estava vendo aquela guerra civil lá no banheiro para tomar um banho, e a mãe dele tentando pôr ele para tomar banho, e eu pensava, não era necessário tanto sofrimento para colocar uma criança no banho. Eu saía de onde eu estava, de coração brando, amorosamente, para resolver aquilo, e terminava batendo nele. Como o juiz Sami aqui determinou claramente, ninguém é executor ou vítima de violência doméstica à toa, né? E eu não era exceção. Depois de algumas surras, eu cheguei à conclusão que se um homem de 30 e tantos anos tem um problema que ele precisa resolver com uma criança de 3, e ele vai resolver isso na forma de uma surra, nós temos um problema, e esse problema não está com a criança de 3, seguramente, né? Então, na época, eu busquei ajuda. Inicialmente, como estudante de medicina, eu já me via numa situação bastante difícil, que é o fato de que eu compreendia, desde o meio do meu curso de medicina, e eu era um aluno brilhante, eu fui em primeiro lugar no vestibular, segundo lugar no outro vestibular, eu lia todos os rodapés de livro, eu decorava o negócio. E muitas vezes chegava um senhor, com uma série de queixas, eu virava esse cara de baixo para cima, eu virava os tratados, eu não conseguia dar a ele uma solução, porque eu dizia para o cara, olha, meu amigo, o senhor tem um problema, mas doença o senhor não tem. Rapaz, você falar isso para um sujeito que vai na sua frente, ele tira a faca para você, ele te chama de incompetente, ele fala que você não sabe nada, né? E um caso especialmente me chocou bastante, porque foi um caso de um homem que veio com uma dor no estômago, nós fizemos endoscopia, ele não tinha nada no estômago, ele voltou no semestre seguinte, ele voltou, doutor, aquele remédio que o senhor me passou, que era um antiácido, não adiantou, continuo com dor no estômago. E aí, 6 meses depois, eu endoscopia outra vez, e a endoscopia não veio nada. E eu disse, para o senhor não tem nada, professor, o que nós vamos dar para ele lá? Dá um ansiolítico. 6 meses depois, esse cara falou, doutor, aquele negócio que eu tomei não adiantou nada, eu continuo com dor no estômago agora, vou perdoar, se não perdoar o palavrão, mas pra caralho, que eu estou doendo demais aqui. Eu preciso de um remédio, uma solução. E o que aconteceu foi que nós fizemos endoscopia e esse cara tinha agora uma úlcera. Ei, todo mundo ficou feliz. O paciente ficou feliz que ele tinha um diagnóstico. Nós, porque tinha um caso complicado nas mãos. Mas, sobretudo, nós tínhamos um triunfo. Agora nós podíamos fazer alguma coisa. E nós fizemos. Arrancamos 3/4 do estômago dele, fizemos uma VAG-DPC, uma cirurgia altamente debilitante. Esse paciente vai ter dumping, ele não vai poder comer um doce de leite sem ter uma diarreia, ele vai ter anemia crônica para o resto da vida, ele vai ter que comer pequenas porções daqui até o final dos seus dias, e nós trocamos uma doença potencialmente letal, que é uma úlcera gástrica, por uma doença seguramente com um índice de morbidade e sofrimento humano
altíssimo durante décadas. Que negócio da China, né? Então eu pensei, aí tem alguma coisa errada na nossa abordagem em relação a tudo isso, mas eu não conseguia saber onde é que eu ia achar essa resposta. Então eu terminei o curso de medicina na UFMG e pensei, deve ser na pós-graduação, deve ser lá que eles ensinam esse negócio. Então eu escolhi a pós-graduação mais complicada que eu podia encontrar, que era na época cirurgia infantil. Eu fiz muitos anos de pós-graduação e no final eu cheguei à triste conclusão que não só eles não tinham me ensinado a resposta, como de fato eu estava diante de problemas ainda mais complexos, porque uma criança que nasce com necessidade de fazer uma cirurgia, via de regra é um caso sério que envolve a família inteira e todo mundo vem em cima de você que quer uma solução imediata, de preferência uma solução rápida e de preferência uma solução sem risco nenhum. Isso, tudo que você tem para oferecer para eles é exatamente o contrário disso, né? Além do mais, um paciente pediátrico que passa por uma cirurgia, você vai ter que tomar conta dele durante muitos anos. Não é infrequente, hoje eu estou com 51, vou fazer 52, às vezes eu encontro um sujeito na rua, maior do que eu, 2 metros, falo, tio, você me operou. Então, se eu fizesse uma coisa errada ou mal, eu tinha um peso muito grande, porque aquilo teria um impacto muito grande na vida dessa pessoa. Bom, e aí, voltando lá do meu filho, né, eu comecei a estudar diversas abordagens. Eu procurei, já que a pós-graduação não tinha resposta, então eu fui procurar medicina chinesa, hipnose, etc. E eu enfrentei muitas situações limite e procurei de tudo quanto é forma, em todas as formas alternativas de solução, uma resposta eficiente. E, como tudo na vida, a gente sempre procura, a gente acha, nem sempre pelo caminho que você procurou, né? Então, na verdade, quando eu estava fazendo isso, eu tinha um amigo que era um sujeito, um geólogo, que também era um autodidata e um buscador, então nós resolvemos fazer um trabalho sobre fotokirlian. E um dia eu liguei para o Paulo e falei, Paulo, você sumiu tem 2 semanas, rapaz, nós estamos fazendo um estudo aqui, você não veio fazer o tratamento estatístico dos dados? Ele falou assim, não, eu estava no Rio de Janeiro, eu fui encontrar um cara chamado Bert Hellinger. Eu falei, o que esse cara faz? Ah, rapaz, um negócio de doido, você precisa de ver. Ele põe os mortos lá e tal, e eu falei, Paulo, você falou e não entendi nada, não tem um lugar que eu posso ler, não? Ele falou assim, tem um livro, acabou de sair. Então eu li o primeiro livro publicado no Brasil, A Simetria Oculta do Amor, que foi publicado pela Cultrix, nós estamos falando aqui do ano de 99. E eu li aquele negócio, achei aquilo interessante, mas esse negócio, sabe, juiz, esse negócio de botar um representante lá e falar que esse cara vai assumir o sentimento das outras pessoas, eu falei assim, não acredito nisso de jeito nenhum, né? Eu era um cirurgião cartesiano, vocês entendem? O cirurgião tem poucas perguntas, o que corta, onde é que corta, o que arranca, como é que emenda, de preferência do lado certo, né? Acreditar que vai ser assim, um representante vai sentir, eu não acreditava nisso, não. E eu pus aquele livro de lado, e eu trabalhava já com psicoterapia nessa época, eu usava uma técnica chamada cinesiologia aplicada, minha mulher também trabalhava com isso, e à noite, às vezes, nós nos reuníamos juntos para poder encontrar resposta para casos um pouco mais complexos, e à noite, muitas vezes, então, ela começou a ler o livro, e a gente sentava e discutia os casos, então um dia ela falou assim para mim, olha, esse caso aí, o Hellinger fala isso naquele livro que você leu lá e lá, eu li também, mas ele fala isso a respeito desse negócio, eu falei, fala mesmo? Deixa eu ver o livro de novo. Tomei o livro, li tudo outra vez, e comecei a pensar que eu deveria procurar isso de maneira ativa. Então, nós fomos atrás de encontrar isso, e a primeira constelação que eu fiz, e lógico foi em relação à minha questão com meu filho, eu descobri uma coisa fantasticamente importante e simples e revolucionária na minha vida, que se o meu filho não me respeitava, era porque eu não respeitava meu pai. Que novidade, né? Porque as crianças aprendem tudo por quase imitação. Então, dizem que a fala ensina e os exemplos arrastam, não é assim? E eu descortinei aquilo, entendi essas 3 leis todas, né, que o Beto explicou, achei aquilo fantástico, eficiente, direto no ponto, bem parecido com a cirurgia. Eu falei, esse negócio aqui eu até gostei. Minha mulher então me cutucou e falou assim, um dia a gente vai fazer isso junto. Eu pensei, essa mulher comeu bosta. Eu, um cirurgião, né? Eu já era professor universitário, eu tinha uma carreira estabelecida, eu era muito respeitado no que eu fazia, eu era bom. Então eu disse, pensar que eu vou deixar minha profissão estabelecida para mexer com isso, ela comeu bosta. E eu estou aqui, né? Quem comeu bosta fui eu. O que aconteceu foi que, ao longo desse tempo, isso foi tremendamente atraente para mim, porque era realmente muito resolutivo. Eu era capaz de dar soluções para coisas que eu não imaginava.
Eu tenho um miríade de casos para contar para vocês, mas o tempo não me permite. Então, eu vou focar em algumas coisas que eu acredito que sejam possíveis de dar uma contribuição para além do que já foi dito. Então, eu não vou me deter em reexplicar o que eles já falaram, mas vou dar a minha contribuição nesse sentido. Nós estamos hoje 19 anos de experiência com a abordagem sistêmica de Bert Hellinger. Nós fundamos uma editora, né? Nós traduzimos 20 e tantos títulos da abordagem para o português, nós trouxemos o Bert Hellinger no Brasil de 2005 a 2010, organizamos um treinamento intensivo para ele, o Sam estava lá na época como aluno, e nos dedicamos profundamente a levar essa abordagem para todos os buracos, as gretas onde ela seja capaz de ser inserida. Mas como vocês podem perceber, eu sou um sujeito inquieto e eu não me contento em ficar dentro de uma caixa. Mas no caso das constelações, tinha uma coisa que me incomodava tremendamente. Como médico, eu acho extremamente difícil para mim aceitar uma situação onde eu não possa oferecer um tratamento para um paciente que necessita. E o problema das constelações, depois de ter, nosso instituto tem mais de 1000 alunos formados ao longo desses 19 anos, nós nos sentimos profundamente limitados porque, assim como muitas pessoas que trabalham com as constelações, nós acreditávamos naquela época que essa abordagem não poderia ser replicável em escala, ela não poderia ser massificada, ou como o juiz disse aqui, não poderia ser cartilhada. E, entretanto, eu tive algumas experiências e eu vou compartilhar essas experiências com vocês aqui, no sentido de que é possível massificar e nós já fizemos isso. Então, por exemplo, esse ano, nós fizemos com a ajuda do Ministério Público, numa universidade do município de Patos de Minas, aqui no interior do estado de Minas Gerais, de onde eu venho, né? Uma abordagem para a prevenção do uso de drogas e redução da violência com relação às crianças e adolescentes nas escolas, para 300 funcionários públicos, num workshop de 4 módulos sucessivos, e isso teve um impacto considerável nos números dessa cidade. É possível fazer isso? E eu vou explicar para vocês como que é possível. Lá em 2004, 2003, eu fui em Oaxaca, e nessa época havia o Congresso Pan-Americano de Constelações Familiares. Eu recebi um convite para participar de uma mesa. Nessa ocasião eu fiz um paper, que eu não sei onde é que eu enfiei ele, mas se vocês quiserem depois eu posso entregar. Eu descrevia que o processo de inserção de uma metodologia nova dentro da estrutura social, ele segue certos padrões previsíveis. E um desses padrões é a necessidade de institucionalização de uma técnica nova qualquer. Então, qualquer técnica nova que você começar a fazer, você vai fazer fora do establishment, você vai ser considerado um outsider, eles vão dizer para você que isso não funciona, que isso é uma porcaria, aí depois, como é que é mesmo? Aí eles chamam de novo, né? Assim, vai indo, até que chega um ponto que a gente consegue enfiar isso dentro das instituições públicas e de massificar isso a serviço de todas as pessoas possíveis. E uma das coisas que me tocou muito em 2004, nós voltamos do México e eu lembro de eu ter me envolvido na tradução do livro da Marianne Frank, que era uma alemã que trouxe isso para a área de educação, e eu fiquei muito tocado enquanto eu traduzia aquele livro, e eu pensei, nós devíamos levar isso para a educação. Mas eu, sendo da área de saúde, não me sentia autorizado a fazer isso, porque eu achava que isso deveria ser feito por uma pessoa da própria área da educação. Eu só apoiei isso. Houve um tempo, então, que nós encaminhamos muitos dos nossos alunos que estavam interessados nisso na área de educação para outras instituições que eu acreditava que, na época, fossem oferecer isso de uma forma mais plena e mais competente do que nós. Mas chegou um ponto em que eu comecei a perceber, lá por volta do ano de 2012, por aí, que esse trem não estava andando, né? Nós já tínhamos há um tempo suficiente para qualquer instituição que tivesse interesse em levar isso para a área de educação de maneira massificada, tivesse tempo hábil para fazê-lo, e não havia nada acontecendo no Brasil nesse sentido. Então eu chamei alguns alunos que eu considerava alunos competentes e capazes e disse, nós vamos fazer um curso para a área de educação. E foi aí que eu entendi como é que dava para massificar, e como sempre não foi feito porque eu pensei nisso, mas porque eu descobri isso. Então eu lembro que eu fiz um protótipo junto com uma aluna minha, que é uma pessoa que tem mais de 10 anos de experiência, ela é aqui de Brasília, na área de educação, e eu disse para ela, Ellen, nós vamos fazer um curso para a área de educação, mas é o seguinte, nós não vamos fazer constelação. Porque eu tinha aprendido, ao longo dos meus mais de 10 anos na ocasião, com as constelações, que é difícil pra caramba treinar uma pessoa e ela se tornar plenamente competente em fazer constelações familiares de uma maneira adequada, com uma postura boa.
gasta muito tempo, muita hora e muita experiência até você ter um constelador suficiente, treinado, neutro bastante para fazer isso com qualidade. E para fazer isso sem qualidade, meu sistema de ser cirurgião não me deixa fazer isso com facilidade, porque a minha maneira de enxergar tudo isso é que eu não posso abrir sua barriga de maneira leviana. Então, eu não posso fazer nenhuma intervenção de maneira leviana. Mas eu pensei que dava para fazer isso de uma forma mais simples. Como? A gente não fazer nenhuma intervenção sobre as pessoas que estavam fazendo o curso, apenas dar a elas ferramentas para elas aplicarem isso junto a terceiros, de maneira que eu ia abordar isso de uma forma estatística, vamos dizer assim. Eu ia fazer isso em massa, algumas pessoas iam pegar, outras pessoas não iam pegar, mas o benefício daquelas que conseguissem aplicar isso superava, de qualquer forma, aquilo que é não fazer nada. E eu lembro que eu montei esse protótipo e no dia que a gente abriu esse curso, tinha uma mulher que entrou assim, ela sentou num canto, essa mulher fez um halo em volta dela. Ela era tão mal-humorada, mas tão mal-humorada que ninguém queria sentar perto dela. Então eu disse para minha mulher assim, nossa, aquela moça ali deve estar brigada com o pai, com a mãe, com a parteira, com todo mundo que ganha em volta. E essa mulher, ela era secretária de educação de um município, ela tinha muitas pessoas a seu cargo, quer dizer, era a pessoa ideal para difundir esse método, mas de fato, ela não tinha uma postura boa com relação à sua própria família e aos seus pais. Era nítido isso. E na volta do dia, essa mulher se aproximou de mim e disse, doutor Décio, quando eu faço um exercício aqui de representação, o meu representante do aluno, ele sempre chora. Será que tem a ver comigo? Eu disse, E virei para a minha facilitadora, minha aluna, e falei, você não fala nada. Nós não prometemos que nós não vamos fazer intervenção nenhuma, nem feedback nenhum, nem constelação nenhuma. Senão nós não conseguimos levar esse negócio a cabo. E aí, no final do segundo dia, ela chegou perto de mim. Eu cheguei à conclusão, doutor Décio, que realmente tem alguma coisa errada comigo, porque no meu exercício eu estive olhando, nos outros ninguém chora, no meu todo mundo chora. E eu terminei aquele dia dizendo para minha mulher, olha, falei com você que tem gente que não vai ter jeito, essas pessoas não vão ter jeito. Uma mulher dessa, nós temos que jogar ela no tambor da constelação e cozinhar ela lá uns 5 meses, a ver se ela começa a reconciliar com a família dela, vai ter que fazer 1000 constelações para conseguir isso. E o que aconteceu foi uma coisa surpreendente, no modo seguinte, essa mulher entrou para dentro da sala, sentou, nós pedimos um feedback do que tinha acontecido antes, no espaço do curso anterior, até aquele curso, e ela disse, eu saí daqui convencida de que se eu não restabelecesse a ordem e a harmonia dentro do meu sistema familiar, eu jamais vou conseguir ajudar outras famílias a fazer o mesmo. E eu pensei, eu estou frita, porque eu briguei com meu pai e minha mãe a vida inteira, e para piorar, o meu pai estava morto, como é que eu ia reconciliar com ele? Vejam bem, eu não fiz nenhuma constelação, nenhuma representação, nada. Essa mulher chegou em casa, foi na floricultura, comprou um ramalhete de flores, foi até o túmulo do pai, abraçou o túmulo do pai, chorou no túmulo do pai, rolou em cima do túmulo do pai, falou com o pai, sei lá o que ela fez, mas no final de 2 horas ela disse, eu estou bem com meu pai. E ela se sentiu tão aliviada. Então ela pensou, se eu consigo fazer isso com meu pai que está morto, consigo fazer isso com minha mãe que está viva, atravessou a rua, foi lá na floricultura, pegou outro ramo de flor, foi na casa da mãe e fez a mesma coisa. Ela disse que sentiu um alívio profundo na vida dela, mas só teve um problema, ela foi transportada para um outro planeta no dia seguinte, porque o marido dela, que era um cara irracível, insuportável, se tornou um gentleman. Os meninos da escola, que eram os capeta, viraram crianças maravilhosas, e os professores, que eram insubordinados, se tornaram vassalos fiéis. E essa mulher, depois de algum tempo, fez para nós um testemunho que ela deu uma comunicação, ela fez uma palestra para 2.000 pessoas sobre comunicação não violenta, e ela foi aplaudida de pé. E aí eu descobri que dava para fazer essas coisas em massa, sim, porque as pessoas não são idiotas, e quando a gente explica para elas os princípios do que nós estamos fazendo, e elas entendem, elas conseguem replicar esses princípios, e melhor ainda, sem a necessidade de constelar, porque elas trazem a postura e fazem intervenções dentro do âmbito de seu próprio trabalho. Então, o nosso foco é esse aqui. Nós entendemos que quando nós conseguimos ensinar aos alunos, nos nossos cursos de formação, uma nova postura, eles conseguem, através dessa postura, chegar a fazer intervenções profundamente impactantes, e reconciliação não passa a ser, então, a exceção, mas a regra do que se pode fazer, não importa se nós estamos falando do âmbito da educação, do âmbito do direito, ou qualquer outro âmbito transdisciplinar necessário, por exemplo, como a gente aplica isso dentro de consultoria empresarial também, e é muito possível e efetivo. E que postura é essa?
Que postura é essa que o Bert Hellinger trouxe para nós e que é capaz de produzir efeitos tão maravilhosos ou reconciliadores? Basicamente, nós estamos todos aqui frutos de uma cultura que foi altamente intoxicada pelo sucesso do método cartesiano. E temos boas razões para isso. O método cartesiano é bom pra caralho. Funciona bem demais quando se trata de coisas. Mas o Descartes vivia numa época onde a igreja tinha muito poder. E quando a igreja se via desafiada, ela tendia a convidar o cara para um churrasco. Entendeu? O único problema é que a picanha era o sujeito. E eu acho que o Descartes não gostava de churrasco, devia ser vegano. Então ele resolveu que ele não ia ser convidado para o churrasco. Ele fez o quê? Ele disse assim, sabe, as coisas importantes desse método que eu estou entregando para vocês para descobrir a verdade, só se aplica coisas para as pessoas e relações, as coisas espirituais, a igreja tem a primeira palavra. E ele é culpado de um 171, fala a verdade, esse cara é um bagre ensaboado, ele conseguiu. De fato, ele não foi convidado para o churrasco, mas o efeito disso foi que ele separou o observador da coisa observada. A partir desse momento, Descartes criou um mundo onde nós olhamos para o outro, só olhamos para o outro e não percebemos que, na verdade, muitas vezes o comportamento do outro é o reflexo do meu próprio comportamento. Assim, essa postura que nos permite enxergar, que foi o que o Berto criou, a postura fenomenológica, pensem bem, falem, repitam comigo, fenomenológica. Você vai explicar isso para alguém, ninguém entende essa merda. Então eu criei toda uma pedagogia para ensinar isso, de mamãe caducando, de 5 anos para cima, qualquer pessoa consegue entender. Basicamente, vou explicar o que vocês querem, a postura fenomenológica. Você olha para a pessoa sem intenção, sem medo, sem conhecimento e sem julgamento. Quem que faz isso naturalmente na nossa vida? As crianças. Então é o seguinte, você pegar um neném, o neném olha para você desse jeito. Ou seja, os nenéns já estão mais avançados do que a gente quando se trata de relacionamento. E eles provam isso, que é o sujeito mais agressivo, violento, o sujeito mais mal-humorado, quando olha para o neném e ele fala assim, o sujeito também esboça um sorriso. Por quê? Porque a criança não rotula a pessoa e não traz para aquele contexto coisas que vêm de outro contexto. No fundo, esse negócio de emaranhamento é assim, eu pego uma coisa de um passado remoto, carimbo a pessoa que está na minha frente e, a partir daí, essa pessoa não tem mais saída. Se eu pedir para o Sam fazer uma coisa para mim e ele não fizer, eu carimbo ele como preguiçoso. E aí mesmo que ele trabalhe para caramba e tenta me provar o contrário, eu falo assim, você está tentando me enganar, mas que ele é preguiçoso, ele é. E assim as pessoas não escapam desse rótulo. E porque elas não escapam desse rótulo, isso termina sendo um ciclo vicioso. Eu julgo o outro e ajo com ele como se ele fosse daquela forma, e ele pode virar do avesso, que ele não consegue escapar desse rótulo e não consegue escapar da situação conflituosa. Quando nós somos capazes de olhar para as pessoas como um bebê olha, então nós temos uma nova oportunidade, e as outras pessoas à nossa volta também têm uma nova oportunidade. É isso que nós buscamos ensinar, é isso que nós temos nos esforçado em levar à frente através do nosso instituto nesses anos todos, uma nova postura. É possível, senhores, é possível olhar para as pessoas com um novo olhar, porque, me responda uma coisa, quem aqui nessa sala, levanta a mão, nunca foi neném? Então vocês sabem, no fundo da sua alma, vocês sabem como chegar nessa postura e sabem, portanto, como olhar e exercitar esse olhar de uma forma a remover esses rótulos todos e assim dar uma nova chance para os relacionamentos. Muito obrigado. Brilhante exposição e reflexões, Dr. Décio, esse olhar interdisciplinar, sistêmico, né? Ou seja, estamos num momento de necessidade de abertura e de respeito por olhares diferentes, por compreensões, porque justamente no nosso cotidiano e às vezes nos momentos de acidez, né, esquecemos dessa postura mínima, né, de respeito à diferença em todos os ângulos das pessoas, na sua formação, no seu trabalho, no seu conflito, no seu ambiente familiar. E certamente as suas reflexões, a história que o senhor nos apresenta um pouco das constelações familiares, deste olhar, desse estudo, vão aqui produzir
vamos dizer assim, mais curiosidade, mais dedicação e mais conhecimentos. Vamos pegar o livro, ou pelo menos, vamos dizer assim, a exposição, aqui um pouco vamos revisitá-la, né? E aí, por um fato, como contaste num dos episódios, com a sua esposa, acabou, né, vamos dizer, voltando a se interessar por isso. Então, nós concluímos este painel. Eu queria aqui agradecer especialmente, cumprimentar o ministro Raul Araújo pela promoção e pela iniciativa desse evento. Também fazer um registro muito especial à conselheira Daldice, do Conselho Nacional de Justiça, que é a coordenadora da conciliação e também uma peregrina por esse país e por todas as instituições para fortalecer essa constelação também de estruturas que precisamos para que a composição dos conflitos seja mais eficiente. Então, eu também queria deixar aqui, então, mais uma vez o agradecimento ao ministro Raul Araújo por essa oportunidade, dizer que eu tenho a minha percepção nesse seu estilo silencioso, tranquilo, que ele não revela meu sentido, não só moderação, racionalidade na sua atuação judicional, que é uma grande virtude já, né, que precisamos e que falta a muitos, mas também uma profunda capacidade de reflexão, uma capacidade técnica, né, combinada com um senso de humanidade e justiça no seu sentido mais real. Sabemos, eu tive a oportunidade de conhecê-lo e participar justamente do processo da sua promoção ao Superior Tribunal de Justiça, e tenho certeza que esse Tribunal da Cidadania ganhou e tem hoje um grande magistrado, um grande operador do direito, uma pessoa de uma humanidade intensa. Me sinto feliz pela sua amizade, por integrar um sistema de justiça e por participar desse evento. Então, eu, com essas considerações, eu dou por encerrado, então, esse painel, agradeço a atenção de todos e vamos ter um intervalo para o almoço, né, obviamente, e o evento retoma às 14 horas, né, com o painel Direito Sistêmico no Judiciário e Formação do Magistrado, que será aqui coordenado, então, pelo colega Hélio Vanderlei de Siqueira Filho, do TRF da 5ª Região. Bom almoço a todos, obrigado.